Boa tarde, paz e graça com todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar com você neste momento. Como está o teu coração hoje? Se houver algo que deseja lhe inquietando ou trazendo dúvidas, sinta-se à vontade para compartilhar aqui. Estou aqui para caminhar do seu lado com serenidade, com sabedoria, no nome do Senhor Jesus Cristo. É o nosso devocional de hoje, tem por tema: quando Deus silencia, Ele está trabalhando. Então, o nosso devocional de hoje tem por tema: quando Deus silencia, Ele está trabalhando. Texto base: Isaías, capítulo 40, e o versículo 31. Diz o texto: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, louvado seja Deus. O silêncio que inquieta. O silêncio que inquieta. Há momentos na vida em que o céu parece fechado. Você ora e não sente resposta. Você busca e parece que Deus se calou. Isso gera perguntas profundas na alma. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele esqueceu de mim? Porque nada muda. Mas hoje, com reverência e firmeza, eu lhe digo: o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. O mesmo Deus que fala também trabalha em silêncio. O mesmo Deus que fala também trabalha em silêncio. O ponto número 2 é: o silêncio de Deus não é rejeição, é processo. O silêncio de Deus não é rejeição, é processo. Nalié Duarte, boa tarde, paz e graça, que Deus te abençoe a tua vida e a tua família nessa tarde. Na Bíblia Sagrada vemos que Deus nunca abandona, mas frequentemente silencia. José foi traído, vendido, esquecido na prisão. E durante anos não há registro de Deus falando com ele. Mas o que parecia abandono era, na verdade, preparação. Deus estava trabalhando no invisível. Deus estava trabalhando no invisível. A coisa que Deus não explica. Eligiane Soares, paz e graça, boa tarde. Que Deus te abençoe a tua vida e a tua família em nome de Jesus. A coisa que Deus não explica, Ele transforma. Há processo que Deus não anuncia, Ele conduz. Talvez você esteja vivendo um desses momentos na tua vida. Não há direção clara, não há resposta imediata, mas escute com atenção espiritual. Deus não perdeu
o controle da tua história. Deus não perdeu o controle da tua história. Esperar não é passividade, é confiança ativa. Esperar não é passividade, é confiança ativa. O texto de Isaías, o qual nós lemos, diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Esperar, na perspectiva bíblica, não é ficar parado, tá? Esperar, na expectativa bíblica, né? Na expectativa bíblica, não é ficar parado, é permanecer firme enquanto Deus age. É eu e você permanecer firme enquanto Deus age. É continuar orando mesmo sem sentir, crendo mesmo sem ver, caminhando mesmo sem entender. Aleluia! Esperar é dizer com a vida. Esperar é dizer com a vida: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem resposta. A espera, ela molda o caráter. A espera, ela purifica as intenções. A espera fortalece a fé. Pastor, como nós podemos tirar proveito? Ou podemos aplicar no dia a dia? Continue buscando a Deus diariamente. Não abandone a sua fé por causa da demora. Permaneça fiel no pouco, porque Deus honra os que permanecem. Processo que forma a águia. Processo que forma a águia. O texto diz: aqueles que esperam subirão com asas como águia. Aleluia! A águia, ela não voa como qualquer ave. Ela não voa como qualquer pássaro. Ela passa por processo. Ela enfrenta ventos fortes. Se renova arrancando as penas antigas. Aprende a usar a tempestade como impulso. A águia, ela não foge da tempestade. Ela sobe acima da tempestade. Deus não quer apenas te tirar da tempestade. Ele quer te ensinar a voar acima da tempestade. Oh, glória! Uma palavra profética para a tua vida. Uma palavra profética para a tua vida. Há uma elevação sendo preparada na sua vida. Há uma elevação sendo preparada na sua vida. Mas ela não virá sem transformação. Há uma elevação preparada para a tua vida, mas ela não virá sem uma transformação. Você pode dar um glória? Pode dar um aleluia? Oh, aleluia. Eu creio que Deus nessa tarde, neste dia, está falando com alguém. Eu creio que nessa tarde, esse devocional, ele está direcionado a alguém em nome de Jesus. Deus, ele está fortalecendo você por dentro, para sustentar o que virá por fora. Então Deus, ele está fortalecendo você por dentro, para sustentar o que virá por fora. Quando você não tem força, quando você não tem força, Deus,
renova. Ou seja, quando as suas forças acabam, quando as tuas forças falha ou falta, Deus renova. Porque o texto sagrado que acabamos de ler no início, ele promete: renovarão as tuas forças. É isso que o texto diz. Então é uma promessa: renovarão as suas forças. Isto significa que haverá momento em que você vai se sentir cansado ou cansada. Isso não é fracasso, isso é humanidade. Mas a promessa é clara: a força não vem de mim, a força não vem de você, mas vem de Deus. Aleluia. Quando você não consegue mais, Deus começa a agir. Quando você se esgota, Deus sustenta. Vamos trazer para aplicação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Apresente a sua fraqueza a Deus sem máscara. Seja sincero em oração. Permita que Ele renove a sua alma. 3 níveis da caminhada espiritual. Você já mediu o nível da sua caminhada espiritual? Há 3 níveis da caminhada espiritual. O texto apresenta 3 estágios. O texto Dedéu 5677, que Deus te abençoe, paz e graça, e que o Senhor, Ele te envolva o teu ser, a tua alma, o teu espírito, com o Espírito Santo do Senhor, e te fortaleça e te traga força e graça. Então, 3 níveis da caminhada espiritual. Então, o texto apresenta 3 estágios. Primeiro estágio: subir como águia. Então o texto diz que tem que subir como águia. A águia, ela não voa abaixo, ela voa alto, ela não voa no meio da tempestade, ela sobe e voa acima da tempestade. Então o texto diz, primeiro estágio, subir como águia, momento de grande força espiritual, revelação e direção clara. Então é momento de grande força espiritual, revelação e direção clara. Segundo estágio, correr e não se cansar. Então o segundo estágio é correr e não se cansar, diz o texto. Faz de produtividade, avanço e constância. Tem isso na tua vida espiritual? Então, primeiro estágio, momento de grande força espiritual, revelação e direção clara. É o primeiro estágio na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Segundo estágio, correr e não se cansar. Fase de produtividade, de avanço e de constância. Aleluia, louvado seja Deus. Terceiro estágio, caminhar e não se fatigar. Então, o terceiro estágio é caminhar e não se fatigar. Rotina, fala de fidelidade silenciosa, perseverança diária. E aqui está algo profundo. Nem sempre você estará voando, aleluia. Nem sempre você estará voando, mas mesmo quando estiver apenas caminhando, Deus continua te sustentando. A maturidade espiritual está em permanecer fiel em todas as 3 fases. Aleluia! Uma palavra profética para a tua vida. Permita-me falar o seu espírito com reverência. Este tempo de silêncio não é o fim da tua história. É um período de alinhamento.
Este tempo de silêncio não é o fim da tua história, mas é o período de alinhamento. Deus está organizando o que você não vê, fechando porta que não era dele. Então Deus está organizando o que você não vê, fechando porta que não era dele, preparando o caminho que você ainda não imaginou. Você não está parado. Você está sendo preparado. E chegará um momento em que você olhará para trás e dirá: agora eu entendo, Deus estava trabalhando o tempo todo. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu estou correndo aqui porque eu tenho que disputar a ministração do devocional com um louvor aqui do lado, tá? Por isso que eu estou correndo e gritando mais alto, tá? Então não leve a coisa não, porque senão o louvor aqui me cobre, tá? Então eu quero orar com você, quero orar para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, inclina a tua cabeça ou fecha os teus olhos. Senhor, tu conheces o coração de cada pessoa que está ouvindo ou vai ouvir esta palavra. Tu sabes das dores silenciosas, das dúvidas, dos cansaços. Hoje eu te peço, em nome de Jesus, renova a força de quem está cansado, traz paz a quem está inquieto e reacende a fé de quem caiu e desistiu. Ensina-nos a esperar em ti com confiança, dá-nos olhos espirituais para perceber o teu agir mesmo no silêncio, e que no tempo certo possamos voar acima da circunstância, não pela nossa força, mas pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba um abraço carinhoso, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, Jesus.